Você conhece uma pessoa e ela é maravilhosa, ela é perfeita, e você se encanta e se apaixona, até que você descobre que tem coisas nessa pessoa que precisam mudar. E você quer muito que mude, e você acredita que vai mudar, e você faz por onde ajudar essa pessoa a mudar. Acontece que o outro não vai mudar. É claro que numa relação, um transforma o outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de estrutura. Então vamos entender que processo é esse, do que é que a gente chama se não é mudança, por que é que o outro não muda, como eu estou dizendo, e sobretudo, por que é que você acredita que o outro vai mudar. Quer entender isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E antes de começar esse vídeo, eu não vou nem pedir para você mudar, já que eu estou dizendo que as pessoas não mudam, mas vou pedir para você se inscrever no canal, venha fazer parte da família Nós da Questão, deixa o joinha assim que começar a assistir esse vídeo. Por quê? Porque lá no final, se você não gostar, você tira o joinha e bota o dislike e ativa o sininho para receber notificações para a gente se ver mais vezes. Agora, vamos entender o que é que eu quero dizer quando afirmo que o outro não vai mudar. E não vai mesmo. E sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu recebo tantos e-mails de pessoas dizendo assim: mas ele fez tal coisa e ele está arrependido. Ele vai mudar? Eu devo confiar? Mas ela vivia aprontando tal coisa comigo, mas ela agora disse que é uma nova pessoa. Eu posso confiar? Essa pessoa mudou? Pessoas de fato mudam ou é só uma aparência? Será que eu devo confiar e esperar na mudança? Para, bebê! Para e vamos entender juntos. Pessoas que se amam, que vivem juntas, que estão querendo construir uma relação, se modelarem mutuamente para que uma se encaixe melhor na outra, para que tenham planos em comum, para que a vida flua um ao lado do outro, é completamente diferente de querer provocar uma metamorfose no outro. Isto você não vai conseguir. Então, se vocês estão surfando na mesma onda do amor e do afeto, sim, vocês vão, juntinhos. Mas uma banana não vai virar um abacaxi. Não vai. Os dois são alimentos, mas são alimentos diferentes. Compreende o que eu quero dizer? Então, qual é o primeiro grande erro de quem acredita que vai mudar o outro? É que o meu amor vai mudar. O meu amor é transformador, a minha paciência vai fazer. Não vai. Se o outro é desrespeitoso com você, se o outro é canalha, se o outro é desleal, essas coisas todas falam da estrutura de personalidade, da índole, dos valores do outro. E o seu amor não é capaz de mudar isso. E por que eu estou chamando a atenção? Porque há pessoas que estão em profundo sofrimento, acreditando que isso um dia vai mudar. Mas aí o tempo passa e quando você vê, a vida arrastou-se você numa relação ruim, numa relação que você esperava uma mudança que nunca houve. Porque a natureza do outro, essa você não conseguirá mudar. Eu posso falar com o outro das coisas que me incomodam, mas não no tom de exigência, não no tom de eu quero que você mude isto. Eu posso falar no tom de incômodo. Esse seu comportamento me incomoda, isso que está acontecendo é ruim para mim. Mas eu não estou dizendo que o outro deve mudar. Eu estou dizendo que não é bom para mim. E se o outro me ama, ele fará naturalmente um movimento de amoldagem. Por que eu estou dizendo amoldagem e não transformação? Porque se ele se separar de você, há uma boa chance que aquele comportamento volte a se repetir com outra pessoa que não deu limite suficiente. Então, sim, você pode e deve dar limites
as coisas que não são legais para você. Então, se seu marido sai todo sábado para beber com os amigos e chega 2 horas da manhã em casa, você pode obrigá-lo a não fazer isso? Não. Você pode dizer a ele o quanto isso é perturbador e o quanto isso implica na relação de vocês. Se ele lhe amar, ele vai tentar se amoldar a isso. Se ele não tentar se amoldar ao que lhe desconforta a alma, aí você vai ter que entender que você não muda o outro. Para a pessoa mudar de verdade, é preciso 2 quesitos básicos. O primeiro é eu achar que eu estou errado e que aquilo que eu estou fazendo não é legal. E o segundo é eu estar a fim de mudar aquilo. Então, pegando o exemplo do marido que sai todo sábado com os amigos e chega 2 horas da manhã, eu estou usando o marido, pode ser a esposa. Eu só estou usando o exemplo do homem por usar. Isso tudo que eu estou dizendo serve para a mulher também. Quem está achando errado e desconfortável que ele saia é você, não é ele. E quem quer que isso seja diferente é você, não é ele. Portanto, por que a mudança se daria? O outro não vai mudar. Sabe quando a gente muda de verdade? Quando a gente passa por uma tragédia, aí há uma boa chance de que eu mude, né? Perdi um filho, passei por um terremoto, um incêndio, perdi tudo que eu tinha. Quando eu passo por uma grande perda, alguém que eu amo morreu, desapareceu, sumiu, ou quando eu faço uma psicoterapia, se nenhum desses 3 elementos aconteceu, se não passou por uma tragédia, se não houve uma grande perda, se não procurou um tratamento, por que você acha que essa pessoa vai mudar? Por alguma força sobrenatural que vai fazer ele mudar? Não. Isso é a força, sabe de quê? De um mecanismo que a gente usa quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente não tem outra coisa, porque somos muito vulneráveis, senão imaginar que o meu pensamento pode transformar a realidade. O termo técnico disso é o pensamento mágico. Há um momento na vida das crianças que elas acreditam que se elas pensarem, isso vai acontecer. Então, se eu desejar muito que papai volte para a mamãe, papai vai voltar para a mamãe. Se eu desejar muito que determinada coisa aconteça, vai acontecer. Só que a gente cresce e descobre que o pensamento mágico não tem força, ou deveria descobrir, mas algumas pessoas ainda ficam presos a isso. E um outro detalhe que você deve se dar conta de por que o outro não vai mudar é porque, por mais doloroso que seja ouvir isso que eu vou dizer, o outro, de alguma forma, é útil a você. Se você está numa relação que lhe faz sofrer e você não sai desta relação e nem procura meios de sair, porque pode ser que você não possa sair imediatamente, pode ser que você precise fazer um planejamento, arranjar um emprego ou coisas assim para poder sair. Você está tendo algum ganho secundário. Talvez você acredite que merece pessoas que não são leais com você, que não são suficientemente carinhosas, que não lhe dão atenção, que você fale e a pessoa vira as costas para você. Ou seja, todo tipo de abuso, de maus tratos, de coisas que você está vivendo, deve, numa certa medida, ser reflexo de algo do seu interior. Então, o que eu estou dizendo é que as pessoas não se colidem por acaso. Essas escolhas respeitam histórias inconscientes que eu trago comigo. Porque e aí, novamente, como eu sempre digo, eu não sou régua para nada, mas eu jamais ficaria ao lado de alguém que me tratasse mal. Sem chance. Eu podia sofrer o quanto fosse, eu não fico ao lado de alguém que me trata mal. Porque a minha história de vida não permite, não precisa isso. Eu nunca fui uma pessoa maltratada. Eu vivi numa casa onde os meus pais me amavam profundamente, onde não se via brigas, onde não se via coisas. Não, sem chance. Eu não passo por esse tipo de coisa, porque isso não me complementa em nada. Complementa você? Não? Então por que você está vivendo? Do que é que isso fala da sua história de vida? Então põe uma coisa na sua cabeça. O amor é para ser uma situação de equilíbrio, onde um vai tentando, como uma massinha de modelar, se amoldar
as formas do outro. Mas se amoldar as formas do outro não é mudar, porque a massinha continua sendo a massinha, não é? Agora, se o outro é apenas uma pedra que você bate e o outro simplesmente não consegue, receber e acolher você, o que é que você pode fazer com isso? Ir embora. É isso que você queria que eu lhe dissesse? Não. Você queria que eu lhe desse uma solução. Você queria que eu lhe dissesse que é possível transformar o outro. Mas o que é possível mesmo é você parar de fazer a sua vida ser uma porcaria. Ah, não, mas a questão não é que o outro não deu bola. Ele deu bola, ele disse que ia mudar. Então eu posso esperar ele mudar, não é? Você pode esperar ele fazer o esforço de se amoldar à sua necessidade. Mas, entre a palavra e o comportamento, acredite sempre no comportamento. E é muito comum as pessoas darem mensagens trocadas. Dizem que amam, mas se comportam como alguém que não amasse. Dizem que compreendem o outro, mas se comportam de uma forma que deixa muito claro que não está entendendo. Dizem que acolhem o outro, mas o comportamento é de uma pessoa profundamente impaciente e neurastênica. Então, se o outro lhe acolheu e disse, eu não tinha percebido isso, eu vou tentar me amoldar nisso por você, aí continua tudo igual? Aí não dá, não é? Aí o que é que você quer? Novamente, que eu fale da mágica que não existe? Não vou falar. Por Deus, cuide de você. Você não nasceu para o sofrimento. E não justifica que você fique passando maus tratos, desrespeitos, infelicidade, porque a família precisa se manter. A família se manterá sempre. Estando você na mesma casa com esta pessoa ou não, a família não vai deixar de existir. A família apenas vai assumir um novo formato, mas aí a escolha será sua. O que eu queria apenas é que vocês compreendessem que ninguém nasceu para sofrer. E ficar esperando a mudança e a transformação do outro para que eu pare de sofrer é entregar ao outro um poder que nós não devemos dar a ninguém a não ser a nós mesmos. Porque o outro pode ser o que quiser, pensar o que quiser, acreditar no que quiser, mas isso não muda uma vírgula de quem eu sou, do que eu sinto ou do que eu penso. E sim, nós podemos conviver nos amoldando sem nos modificarmos e, sobretudo, sem esperar que uma banana vire um abacaxi, porque não vai virar. Pense nisso. Tchau, até a próxima.